Eu queria ler um versículo com você em Josué, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Presta bem atenção agora. Josué, capítulo 6, 1 e 2. Vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos. Tá, né? Então diz assim, Josué 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu vou ler mais uma vez, preste bem atenção. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, por essa chuva maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos, muita água, Senhor, nessa terra. Tenha misericórdia, Senhor, dos irmãos nordestinos, também ali no centro do Brasil, com tanta seca, com tanta miséria. Tenha misericórdia deles, Senhor. Mas obrigado, obrigado, obrigado por essa chuva maravilhosa. Obrigado pela provisão. Obrigado por essa cidade linda que nós vivemos. Muito obrigado por Curitiba, Senhor. E nós clamamos nessa noite: derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, fala no nosso coração. Senhor, nos desafia. Senhor, muda a nossa história através da tua palavra. Senhor, nos enche de fé, dessa fé verdadeira, dessa fé que é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, obter grandes vitórias na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, olha só, irmãos. Uma missão impossível, percebeu? Jericó estava rigorosamente fechada. Os historiadores dizem que aquela muralha de Jericó possivelmente teria 12 metros de altura. É muita coisa, né? 12 metros. Quem sabe a altura que tem isso aqui, mais ou menos? 6 metros? Meu Deus, é muito alto, né? E a espessura dela teria mais ou menos 6 metros. Passariam 2 carros em cima dela. Quer dizer, rigorosamente fechada, uma missão impossível. Aí Deus libera uma palavra para o Josué. Qual é a palavra? Eu te entreguei. Ou seja, no passado, ele não diz assim, olha, eu vou te entregar Jericó. Ele diz, eu te entreguei Jericó na tua mão, o seu rei e os seus valentes. Ele tem uma palavra. Eu pensei muito isso com relação a esse projeto que a gente está vivendo agora, esse projeto Casa de Paz, né, irmãos? Porque às vezes pode parecer assim, algo impossível, né? Uma muralha, a gente alcançar algumas pessoas. Parece que algumas pessoas estão tão fechadas para o Evangelho. Mas, assim como Deus deu uma palavra para o Josué, qual é a palavra? Eu te entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Nós também temos uma palavra. Jesus disse, erguei os olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos para a ceifa. Amém, queridos? Então nós temos essa palavra. Agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos agir em fé, nós precisamos de fé, né? Precisamos exercitar a nossa fé, porque eu digo que a fé foi a grande vitoriosa nessa história, porque lá em Hebreus 11:30, fala que pela fé caíram os muros de Jericó. Então quem derrotou os muros de Jericó, quem fez cair os muros de Jericó, quem foi? Foi a fé. Foi a fé, olha só. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Irmãos, a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? É só com fé que a gente vai vencer. E tem uma boa notícia. Todos nós temos fé, sabia disso? Ninguém pode dizer assim, não, eu não tenho fé. Porque a Bíblia diz em Romanos 12:3, que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Né? Então, você tem fé, eu tenho fé. Aí nós estamos diante de um grande desafio na nossa vida, uma grande muralha. Impossível, humanamente falando. Era impossível para o Josué. Ele não tinha um canhão, ele não tinha nenhuma ferramenta, ele não tinha um avião,
ele não tinha nenhuma bomba atômica, ele não tinha dinamite, não tinha nada. Impossível. Mas ele recebeu uma palavra de Deus. Deus deu uma palavra. Sabe, ele disse, eu já te entreguei. O Josué precisava só de uma coisa, ele precisava crer. Agora, como que ele liberaria essa fé? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Como liberar a nossa fé? É o nosso tema. Vocês estão prontos? Não é? Se eu perguntasse quem está diante de uma grande muralha, né? Mas não precisa levantar a mão, não. Não é? Mas se eu perguntasse assim para você, diante de alguma coisa tão impossível, humanamente tão impossível, que você não vê saída de jeito nenhum quando você faz as contas, não é? Irmãos, Deus quer nos dar uma palavra hoje à noite, amém, queridos? Ele quer nos dar uma palavra hoje à noite. E o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar liberar a nossa fé, porque nós temos fé. Mas nós vamos aprender como que o Josué liberou a fé dele. E a fé do Josué funcionou. Funcionou, amém, queridos? Então não adianta você ter fé aí dentro, se você não sabe liberar a sua fé, fazer ela funcionar para você. Então vamos aprender com Josué essas 3 coisas que o Josué praticou. Então a primeira coisa aqui, irmãos, o Josué liberou a fé dele, diga assim comigo, agindo. Diga assim, ação de fé. Porque olha só, ele recebe uma palavra de Deus, Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu entreguei, repete bem forte, entreguei. Mais forte, entreguei. Passado, já era. Deus falou, então já era, ele entregou. Então olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então veja bem, irmãos, o que é fé? O que é fé? A fé é agir à altura da palavra de Deus. Então se Deus te deu uma palavra, você vai agir à altura daquela palavra. Quem está comigo aqui? Então Deus deu uma promessa, uma palavra. Eu entreguei. Agora o Josué tem que agir à altura dessa palavra. Então Deus falou para eles assim, que eles tinham que dar uma volta por dia. E no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas. Irmãos, e eles foram para cima. Eles não ficaram questionando, eles foram para cima. Deus falou, então vai acontecer. Deus deu essa estratégia que a gente não está entendendo nada, mas eles foram para cima. Então, irmão, fé é agir à altura da palavra de Deus. Você tem uma palavra, você tem que agir à altura dessa palavra. Deixa eu te falar uma coisa importante, fé não é esperança. Fé não é esperança. Muita gente confunde fé com esperança. A esperança é maravilhosa, porque a Bíblia diz lá em Romanos 12, fala assim que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a fé e a esperança são coisas diferentes. O que é a esperança? A esperança é para o futuro. Por exemplo, nós temos a esperança que Jesus vai voltar, não é? Nós temos a esperança que nós vamos vê-lo face a face. A gente não pode aplicar fé para mudar isso. Vamos aplicar fé agora aqui, irmão. Vamos concordar em fé, todo mundo, para que Jesus volte agora. Porque já está determinado o dia que ele vai voltar. Então nós só temos essa esperança de que ele vai voltar. Nós temos a esperança que nós vamos conhecer uma nova Jerusalém. Isso é esperança. Ela é maravilhosa, irmãos. Mas não é fé. A fé lida com o agora. Quem está me entendendo? A esperança lida com o futuro. A fé lida com o agora. Eu já entreguei, Josué. Agora, tudo que você tem que fazer é receber. É tomar posse pela fé. É agir à altura daquela palavra. Ok? Então, por exemplo, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Diga, fé é certeza. É certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você sabe, porque sabe que deu certo esse negócio. Entende? Você sabe porque sabe que já aconteceu. Pode não estar no seu bolso ainda, mas você já sabe que já deu certo. Então, Deus falou para Josué, eu já dei. Por exemplo, Jesus falou assim, até acho que a Pri comentou esse versículo. Marcos 11:24. Quando vocês orarem, por qualquer coisa que desejarem, creiam que já receberam e o terão. Amém, queridos? Isso é fé. Então a fé lida com o agora. A fé é para agora. A fé não é para o futuro. O que é para o futuro? Esperança. Maravilhosa esperança. Gloriosa esperança. Mas ela é para o futuro. Eu estou orando. Um dia eu vou casar. Isso não é fé, irmã, não é? Isso é esperança. Não, a fé é
eu já me vejo pelos olhos da fé, então eu vou agir à altura da fé, né? Eu vou me arrumar, porque vai que eu dobro a esquina e encontro a pessoa. Quem está me entendendo? Isso é fé, não é? Não é não, um dia. Você não está crendo. Diga assim, fé é certeza. Diga, fé é convicção. Então, se você já tem certeza, é hora de se preparar para o casamento. Eu estou dando o exemplo do casamento. Amém, queridos? Agora, outra coisa importante, a fé não depende de sentimento, né? Porque assim, eu tenho uma promessa, mas eu não estou vendo acontecer. Não, irmãos, a fé, mesmo que você não pode ver e nem tocar, você já sabe, porque sabe que é seu. Eu gosto de fazer a diferença, porque se a gente já tiver a concretização, né? Por exemplo, eu estou orando por isso aqui, eu não preciso de fé, eu já tenho. Agora, se eu não vejo isso aqui, eu não posso tocar nisso aqui, e eu creio que eu já recebi, isso é fé. Quem está me entendendo? Não é? A diferença da fé do Tomé para o Abraão, né? O Tomé, ele diz assim, se eu não ver o furo na mão e do lado, e se eu não tocar, eu não creio. Aí o que é que Jesus diz para ele? O que é que Jesus diz para ele? Rapaz, seja crente, Tomé. Né? Ele fala assim, seja crente, Tomé. Aí o Tomé diz, não, Senhor, eu creio agora eu creio. Você crê porque você está me vendo. Não, isso não é fé, não é? Bem-aventurado o que não viu e creu. Por exemplo, nós não vimos Jesus ressurreto fisicamente. Nós não vimos, mas nós não cremos. Isso é fé. O Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A Bíblia diz que ele considerou o corpo amortecido dele de 100 anos. Mas Deus não deu uma promessa? Então ele agiu de acordo com a promessa. Ele disse, dona Sara, vamos conversar. Vamos ter um jantar romântico. A dona Sara disse, como assim, Abraão? Eu tô andando em linha com a palavra de Deus. Deus disse que eu vou ter um filho. E falou que é com você. E eu tô crendo. Então vamos. Aleluia. Né? E o milagre aconteceu. Quem está me entendendo? Porque se o Abraão olhasse para ele e disse, 100 anos. Pensa bem. 100 anos. E se ele ficasse fazendo a conta, se ele ficasse querendo ver a coisa acontecer primeiro, não é? Primeiro uma reação, alguma coisa, ele olhar para a dona Sara e ter alguma reação. Não, irmão, não, isso não é fé. Não, ele partiu para cima, quer dizer, eu não quis dizer isso. O Abraão, entende? Ele foi, irmãos, ele acreditou. Quem está me entendendo? Isso é fé, né? Isso é fé, amém? Então, a fé não lida com sentimento. Por exemplo, quando a gente saiu de Belém, foi assim uma crise, porque a gente chegou lá, tinha uma célula só. Eu fiquei lá 9 anos nessa igreja, em Belém. Tinha uma célula. Aí nós crescemos um pouquinho, fomos para uma escola. Então a gente reunia só no domingo naquela escola. Aí a gente montava tudo lá, a gente usava as cadeiras da escola, as salas de aula eram as salinhas da escola, não é? Tu lembra desse tempo, né, que a gente estava lá em Coraci, né? A gente estava ali, rapaz, era um negócio. Aí terminava o culto, a gente desarrumava tudo, levava tudo, o equipamento no meu carro, fazia várias viagens, né? Era o único carro que tinha na igreja, era o meu. Irmãos, nós chegamos a um ponto, para você ter uma ideia, eu vou resumir a história, nós compramos uma boate ali naquela cidade, não é? Era a boate mais terrível, né? Daquela cidade assim de perdição e tal. E a igreja foi lá e comprou, nós compramos, pá! Destronamos Satanás daquele lugar lá, aquilo virou uma igreja. Que coisa mais top da galáxia. Quando eu estou curtindo esse momento, né? Que eu estou comemorando esse momento, aí eu estava inclusive de férias, numa praia lá, próximo de Belém, estava lá com a minha família. Aí o pastor Genino me liga, Jackson, volta, acabou tuas férias. Como assim, pastor? Né? Ele disse, não, você tem que ir para Palmas, aconteceu uma emergência lá, você vai assumir a igreja lá. Irmão, pelo amor de Deus. Uma igrejinha desse tamanho lá em Palmas. Um predinho alugado. Eu tinha que começar tudo de novo. E deixar tudo aquilo ali. Eu fiquei em crise. Fiquei apavorado, né? Aí eu falei para o pastor Gino, pastor, o senhor me permite orar por 15 dias para eu dar uma resposta? Aí ele disse, beleza, eu estou de férias, certo? Tá.
Então eu vou ficar 15 dias em oração, irmãos. E aí eu fui orar mesmo. Fui orar. A Meila já tinha falado, amor, eu não vou sair daqui, né? Os meninos já falaram. O Thiago tinha acabado de passar no vestibular. E o sonho dele era fazer mecatrônica. E não tinha em Palmas. Não tinha em Palmas. Então significava que o Thiago ia ter que abrir mão do sonho dele. E aí eu, só fazendo conta, né? Eu tô, cara, muralha de Jericó, não tem como eu sair daqui. Mas eu falei, não, eu vou orar. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra, irmãos. E quando eu estava ali naquele tempo, eu estava no 10º dia, mas aproximadamente. Eu ia lá, voltava. A Meila olhava para mim, eu entrava. Aí no outro dia eu estava lá, entrava. Lá pelo 10º dia, irmãos, Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, que eu estava lendo a minha Bíblia, que quando o menino entrega os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, e Deus multiplica aquilo que alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Deus falou assim no meu coração, irmãos, você sabe quando Deus fala com você? Deus falou assim, que aquela igreja que eu estava achando que era o sucesso top das galáxias, eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos diante de tudo que Deus ia me dar lá em Palmas. Irmãos, eu não sei se eu chorava de alegria ou se eu chorava de tristeza, porque eu ia deixar aquela cidade que eu amava tanto, a cidade dos meus pais, inclusive, não é? Estão lá até hoje. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou dizer isso para a Meila? Porque a Meila já tinha dito, não vou sair daqui, ok? Aí quando eu voltei para casa, que a Meila me olhou, ela disse, Deus falou contigo, não foi? Eu acho que ela me viu com cara de inchada. Aí eu disse, foi. E o que foi que ele disse? É pra gente ir. Quem tá me entendendo? Irmãos, e eu fui. E sabe o que aconteceu em Palmas quando eu cheguei lá? Nada. No primeiro ano, mas sabe o que aconteceu no segundo? Nada. Irmão, a gente não ia nem para frente, nem para trás. Parece que tudo estava emperrado. Vinha aquelas vozes na minha cabeça. Você errou. E você já abriu mão daquela igreja lá. Agora você está aqui nessa igrejinha, sem expressão nenhuma. O diabo mentindo para mim. Mas eu tinha uma palavra. Quem está me entendendo? Eu estava agindo em linha com a palavra. Eu tinha uma palavra. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eu vou ter uma grande colheita nessa cidade. E sabe, irmãos, e nós tivemos um grande milagre, Deus fez tantos milagres, irmãos, tantos milagres grandiosos naquele lugar, né? Nós estamos lá no centrão da cidade, na frente da Havan, num prédio de 2.000 metros quadrados, irmãos, milagre em cima de milagre Deus fez naquele lugar. Eu digo, verdade. Eu olho para trás e digo, meu Deus, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, comparado ao que Deus nos deu em Palmas. Quem está me entendendo? Sabe, você tem uma palavra e agora quando a gente saiu de Palmas, que era maior ainda, não é? Para vir para cá, não é? Aí eu pensei, não, eu já estou com quase 40 anos. Né? Aí eu falei, não, eu não vou. Não, isso é loucura, eu não vou. E aí foi eu que disse que não vou, que não ia. Mas aí eu falei, pastor, posso orar? Pastor Paulo e Rebeca, posso orar? Pode. E eu fui orar. Sabe o que foi que Deus falou comigo? Eu estava lendo a minha Bíblia lá. E o Felipe, lá no sucesso de Samaria, os sacerdotes se convertendo, a igreja rompendo, o negócio acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Uma loucura. Aí o Felipe sai dali. O anjo fala com ele para ele ir para um lugar deserto. Para a região deserta de Gaza. Para ele pregar para uma pessoa só. Para uma pessoa só, para um eunuco. Não é? Mas ali com o eunuco, logo depois que ele pregou para o eunuco, ele teve uma experiência, a maior experiência da vida. Ele foi arrebatado de um lugar para o outro, de uma cidade para o outro, fisicamente. Cara, isso é o único caso na Bíblia. Então, Deus falou comigo assim, não tenha medo, porque o que você vai experimentar lá em Curitiba são coisas extraordinárias. Quem está me entendendo? Coisas extraordinárias. Irmãos, eu tenho uma palavra e eu estou agindo de acordo com essa palavra. Fé é isso. Fé é você agir à altura da palavra que Deus te deu. Então Deus disse para eles, eu já te entreguei. Então eu não estou aqui, um dia nós vamos ser uma grande igreja. Não, irmãos, eu estou dizendo assim, nós já somos, sabe, essa grande igreja. Tudo bem, nós estamos ainda na forma de uma semente. Mas sabe, uma semente de uma mangueira, ela já tem uma mangueira lá dentro. Ela só precisa ser plantada.
ela vai crescer e vai produzir muitas frutas. Então, assim que eu estou crendo, assim que eu estou vendo, eu estou grávido. Aleluia. Eu estou grávido de uma grande igreja, porque Deus já falou, e se Ele já falou, já era. Se Ele disse, está certo. Eu não vim para cá para uma aventura, irmão. Eu vim para cá em obediência a uma palavra. Então a primeira coisa que o Josué fez foi, ele agiu à altura da palavra que ele recebeu. Ele não ficou lá, mas Senhor, como assim? Pessoal, todo mundo, reúne aí. Vamos lá, 7 sacerdotes, 7 trombetas. Vocês vão tocar na frente da Arca da Aliança. Vocês vão levando a Arca da Aliança. Os soldados armados vão atrás. Nós vamos dar uma volta por dia, até o 6º dia. No 7º dia nós vamos dar 7 voltas. Mas nós vamos estar muito cansados, né? E aí, é nessa hora, quando o sacerdote tocar um toque da trombeta, um toque contínuo, tum, é a hora. A muralha vai cair e nós vamos entrar, aleluia. Eles tinham essa palavra, irmãos. Eles tinham essa palavra e o Josué recebeu essa palavra para agora. Quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo a diferença entre fé e esperança? Vocês estão entendendo que fé não tem nada a ver com o que vocês estão sentindo? Então eu não estou aqui, mas nós temos poucas. Não, eu não estou aqui assim. Não depende do que eu estou vendo. Quem está me entendendo? Não depende do que eu estou sentindo. Mas eu não estou sentindo. Irmão, não importa. Nós já somos uma grande igreja. Uma igreja muito relevante nessa cidade, que vai enviar muitos missionários pelo Paraná. Aleluia. Quem está me entendendo? Amém? Não estou falando isso da boca para fora só para alegrar você. Eu estou falando porque eu sei, porque sei. Eu sei porque sei. Amém? Vamos avançar. A segunda coisa que eu vejo no Josué aqui, que é tremendo demais, irmãos. Aprendi tanto com esse Josué. A segunda coisa, então qual que é a primeira mesmo, para eu lembrar? Ação de fé. Agir à altura da palavra que você recebeu, ou vai receber hoje à noite. Ainda que seja um absurdo, ainda que você não esteja vendo, não esteja sentindo, não é? Você vai agir. Agora, a segunda coisa, diga comigo, palavras de fé. Não, grita aí pela fé, palavras de fé. Vamos ver o Josué. Josué 6,16 diz assim, aconteceu o quê? Na 7ª vez, ou seja, a 7ª volta, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Olha, presta atenção. Eu já ouvi pregações assim. Aí, na 7ª volta, quando eles deram a última volta, não é? A 7ª volta, aí o sacerdote tocou aquele toque contínuo. Pã! Aí eles gritaram todo mundo junto. E aquele grito de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo fez estremecer. Imagina, doutor, não é? Os engenheiros aí. Aí imagina aquele grito estremeceu a base da muralha. Isso não é fé. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé, não é? Não foi assim. O que eles gritaram, na verdade? Quando, ao som, ele fala assim, olha, aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor entregou a cidade. Agora, olha só, esse gritai aqui, não é um grito assim, louco, uá! Todo mundo, não, era um grito de guerra. Era um grito de guerra, era uma frase. Um grito de guerra inteligente. A gente vê muito isso na Bíblia, não é? Lembra que o Gideão reuniu todo mundo e disse, quando eu tocar a trombeta, vocês vão gritar juntos comigo, todo mundo junto, pelo Senhor e por Gideão. Era um grito de guerra. Quer ver, leia comigo aí, 2 Crônicas 13:15. Os homens de Judá deram o grito de guerra. É outra história. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Então não era um grito louco, um grito aleatório. Era uma frase, era um grito de guerra. Não é? Eu imagino, eu quero saber como é que foi esse grito de guerra, a Bíblia não registra, mas eu imagino alguma coisa assim, o Senhor nos entregou Jericó. Bora gritar todo mundo junto? Assim, bora. Grito de guerra. Bora dar esse grito de guerra. Vamos lá. Diga assim, no 3, Curitiba. Amém? O Senhor nos entregou Curitiba, bem forte assim, com cara de mal, com cara de guerreiro, cara pintada. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. O Senhor nos entregou Curitiba. Aplauda Jesus.
Então presta atenção. Então não era uma palavra louca, aleatória. Era uma palavra inteligente. Era uma palavra, era um grito de guerra. Uma palavra, eles estavam declarando algo que Deus disse para eles. Deus não disse, eu te entreguei. Então eles gritaram o que Deus entregou. Eles gritaram a palavra de Deus. Então, inclusive, irmãos, isso aqui é muito, muito sério. Porque eles não podiam reclamar de nada. Olha só, guarda isso no seu coração. O Josué, Deus deu uma palavra para o Josué. Josué, fala para o povo o seguinte, eu quero que vocês leiam. Não é? Fala assim que, porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, o grito de guerra. Então gritareis. Presta atenção. Por que Deus mandou Josué dizer para eles que eles não podiam falar nada? Por que eles tinham que dar aquelas voltas na muralha calados, sem nenhum som? Porque, irmãos, com certeza eles iam reclamar. Com certeza eles iam confessar alguma derrota. Eles iam dizer, não tem sentido isso. Como assim? E no 7º dia, alguns historiadores dizem que aquela cidade teria 32 quilômetros. 32 quilômetros. Não sei se é verdade. Irmãos, 32 quilômetros, uma volta, beleza. 7 voltas. Irmãos, eles estavam exaustos quando terminou. Vão conquistar o quê? Não é? Então, eles iam reclamar, eles iam falar o que eles não deviam falar. Por isso que Deus disse para eles darem as voltas calados, irmãos. Isso aqui é um segredo para a gente liberar a nossa fé, as nossas palavras. Nós temos que falar a palavra da fé. Interessante, a única coisa que eles estavam autorizados a dizer era o grito de guerra. O Senhor nos entregou Curitiba. O Senhor nos entregou Curitiba. Não é, muito difícil, porque tem muitas grandes igrejas aqui, e não sei o que lá, muita dificuldade, nós somos pequenos. Não, irmão, essa é a palavra do diabo. Essa é a palavra de Satanás. A palavra de Deus para o nosso coração é, Deus nos entregou Curitiba. Não tem nada a ver com o que a gente está vendo, não tem nada a ver com os nossos sentimentos, não tem nada a ver com a esperança do futuro. Deus já nos entregou Curitiba. Por isso que a gente tem que andar feliz, não é? Então, claro, eu estou falando com relação à igreja, mas você tem as suas lutas. Você tem as suas lutas pessoais. Aí o cara está lá, triste, por quê? Não, está difícil, muito difícil. O que é que ele está confessando? O que é que ele está confessando? Ele está confessando a derrota de Satanás. Ele está confessando a ameaça do diabo na vida dele. Porque a Bíblia diz, não. Por exemplo, um grito de guerra, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ao invés de a gente falar, não, está muito difícil, não vou conseguir. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Deus sempre me conduz em triunfo. Aleluia. A gente tem que liberar essas palavras, irmãos, em nome de Jesus. Olha o que diz aí Marcos 11, 23. Amo esse versículo de paixão. Olha o que diz. Se alguém disser, foi Jesus que disse isso. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Olha, se alguém disser, crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que é que você está dizendo? Fala para mim. O que é que você está dizendo? Vai acontecer o que você está dizendo. Espero que você esteja dizendo que vai acontecer o melhor. Amém? Amém? A gente conheceu uma senhora, crente, irmão, crente, uma pessoa preciosa, jovem senhora, né? E ela falava assim, eu não posso pegar Covid. Por quê, irmã? Porque se eu pegar eu morro. Mas baseado em quê? Qual a informação que a senhora tem? Ela dizia, eu sei. Se eu pegar Covid, eu morro. Mas irmã, o que a palavra diz? A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as suas enfermidades, as nossas enfermidades. Falamos com ela. Não, irmã, a senhora tem que crer na palavra. Não. Se eu pegar Covid, eu morro, pastor. Olhe para eu não pegar Covid. Apavorada. Irmão, ela tinha a fé que ela ia morrer se ela pegasse o Covid. Era uma fé ao contrário. Quem está me entendendo? O que ela falava era isso. O que ela liberava era isso. O que aconteceu? Pegou Covid. E morreu.
Foi isso que ela construiu com a palavra dela. Interessante, o apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 3, ele diz assim, ó, presta atenção, ele diz assim, ó, que a língua é como o leme de um navio. Olha lá. O que dá a direção para o navio? É o leme. Então, ele está dizendo, olha, o que vocês vão ser, onde vocês estarão daqui a algum tempo, é o que vocês estão falando agora. Já viu? Aqui em Curitiba a gente tem visto isso, né? Essa coisa do trem, né? Porque para nós, a gente não tinha trem lá em Tocantins, né? E um dia eu estava passando, em algum lugar, a gente foi lá em Morretes, né? E eu achei muito legal, porque parou o trem, o nosso trem que a gente estava indo, e aí a gente ficou olhando que ia passar outro trem. Eu achei legal quando eles mudam, né, a direção do trem. Sabe aquele negócio que aí muda do trilho, né? Aquele track. Cara, é só uma mudançazinha insignificante. É uma mudança aparentemente pequena, mas esse trem vai parar em outra cidade lá na frente. O que você está falando agora parece ser pequeno, mas vai mudar o seu destino. Então o que você está falando tem que ser em linha com a palavra de Deus. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Eu quero ler isso aqui, porque essa foi uma descoberta para mim essa semana. Hebreus 4:14. Olha o que diz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Bora gritar isso bem forte. Conservemos firme a nossa confissão. Interessante, essa palavra confissão é homologia no original, no grego. O que significa homologia? Confissão, falar a mesma coisa. Então olha aqui, o que significa isso? Tendo Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou no céu, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote na antiga aliança? Ele apresentava o povo diante de Deus. Ok? E ele, inclusive, ele entrava lá e oferecia o sacrifício. Se Deus não aceitasse o sacrifício por causa do pecado, o sumo sacerdote morria lá mesmo. E ele era puxado por uma corda para fora, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Só ele, uma vez por ano. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Então Jesus está dizendo assim lá para Deus. Ele está dizendo, eu levei os pecados deles. Ele está dizendo para Deus, eu levei as maldições dele. Eu levei sobre mim as doenças dele. Eu me fiz pobre para que eles fossem ricos. Tem alguém para dizer glória a Deus aí? Eu me fiz pobre para que eles se tornassem ricos. Ele está confessando isso lá diante de Deus. E o que é que nós estamos confessando aqui? Nós estamos concordando. Nós estamos falando a mesma coisa que Jesus fala de nós para Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, muito importante o que nós estamos liberando. Eu quero te deixar em crise com relação a isso. Eu tenho visto muito crente falando o que não deve falar. Cutuca esse crente perto de você e fala assim para ele. Para de falar incredulidade. Eu estou brincando. Não é? Eu acho muito top isso, irmãos. Muito top. Aquela mulher, né? Lembra da mulher? Aquela mulher enferma. Ela dizia assim, ó. Ela dizia, Marcos 5, ela dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas você não está vendo a cura? Não importa. Você não está sentindo a cura? Não importa. Se eu tocar nas vestes, ele nem precisa tocar em mim. Ele nem precisa falar comigo. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E lá vai ela enfrentando a multidão. Lá vai ela, toda 12 anos doente, ela não tem nem força. Ela vai enfrentando a multidão, e ela toca na vestes. Soltou. Tô curada. Aí Jesus para, né? Porque Jesus sentiu sair poder dele. Ele falou, uau, quem me tocou? Né? Ela ficava falando isso, irmão. Ela ficava dizendo isso. Ela não ficava dizendo, não, já gastei todo o meu dinheiro. Não tem mais jeito. Eu vou morrer mesmo. Não, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Quem está me entendendo? O apóstolo Paulo está lá no meio de um naufrágio. Ele é o prisioneiro do navio. Ele tá viajando como prisioneiro. Tem 276 pessoas lá contando com ele. Aí o navio começa a naufragar e começa a se quebrar e vai morrer todo mundo. Eles estão 14 dias à deriva, sem comer nada, no escuro. A Bíblia diz que eles não conseguiam ver um palmo na frente dos seus olhos. Aí o Paulo, que é o prisioneiro, o Paulo diz, galera, calma. Não tenham medo, porque um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E ele disse para mim que para eu não temer,
Porque não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém. Nós vamos perder só o navio. E ele diz, eu confio em Deus, que vai acontecer do modo que ele disse, a palavra dele. Quem está me entendendo aqui? Ó? Quem está me entendendo? Quer dizer, olha a palavra que o Paulo libera. Olha a palavra que o Paulo libera no meio daquele caos. Qual a palavra que você está liberando no meio do caos? Quem está comigo? Amém? E para a gente terminar, vocês conseguem me lembrar como que a gente pode liberar nossa fé? Quem tem fé aqui? Só quem tem fé, deixa eu ver. Glória a Deus. Nunca mais diga isso. Eu não tenho fé. Porque se você disser isso, você está fazendo de Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que Ele te deu uma porção de fé. Romanos 12, 3. Ok? Quantos têm fé? Como liberar essa fé? Uma ação de fé. À altura da palavra de Deus. Você vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. Não tem nada a ver com o futuro, é com agora. Ok? E a segunda maneira que você libera a sua fé? Palavra. A gente tem feito assim, já fez há muito tempo eu e a Meila, um voto. Se eu cair, né? A Bíblia diz que é melhor que serem dois do que um. Palavra para os solteiros. Melhor ser dois do que um. Melhor ser dois. Não é? Mas se eu cair, falar alguma bobagem no momento de crise, ela tem a liberdade para dizer, amor, você não está falando em linha com a palavra. Você não está falando em linha com o que Jesus está confessando. E eu a mesma coisa. Então a gente se ajuda muito. Porque o que acontece às vezes no casamento, né? Tipo assim, a mulher chega lá e... porque não sei o que, falando mal do cara lá, não sei o que, do chefe, não sei o que, do pastor, né? Aí o marido, para não brigar, o que é que ele fala? Né? Tá pecando junto, viu, irmão? Tá pecando junto, né? Então, não tenha liberdade com a sua esposa. Amor, você tá pecando. Tudo bem que ela tá com uma panela na mão, ela tá com uma frigideira. Mas seja corajoso, irmão. Seja homem. Diga, amor, tá errado. E ela também tem a liberdade de dizer, amor, você tá errado. Você está falando bobagem, você está construindo algo. Irmão, olha, quando Deus fez a terra, fez o universo, foi com uma palavra. Quem está comigo? Foi com uma palavra, haja luz. Uma palavra. E depois ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós temos capacidade, irmão, de construir ou destruir com a nossa palavra. Amém? Tá, para terminar. Diga comigo, oração da fé. Diga ação de fé. Palavra de fé. Oração da fé. Josué 5, versículo 14 diz assim, então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou o Senhor. E disse-lhe, que diz o meu Senhor ao seu servo? Agora presta bem atenção aqui. Eu poderia começar assim, né? Na verdade, agora eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no começo, né, dessa história. Quando começa essa história? No finalzinho de Josué 5. Quando Josué chega ao pé de Jericó. E ele vê aquela muralha intransponível. Ele diz, cara, como que a gente vai passar esse negócio? Depois de toda essa viagem, depois que esse Jordão se abriu, e nós chegamos aqui, como que a gente vai vencer? Não é? Aí ele se prostra, eu acho muito lindo isso. Ele se prostra diante do Senhor e ele fala assim, ó, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Ou seja, ele pede uma palavra. Quem está comigo aqui? Ei, você está diante de uma coisa muito difícil? Você já orou? Você tem orado? Você tem pedido uma palavra de Deus para você, para a sua vida? Não é? Eu digo, irmãos, que quem crê, ora. Quem crê, ora. Eu digo que a oração é o maior atestado que nós damos para Deus, da nossa fé nele. Bora repetir isso? Diga comigo, a oração é o maior atestado que nós damos para Deus, da nossa fé nele. Como que o cara pode passar o dia inteiro sofrendo, não é? Ele está preocupado, seja com a vida financeira, ou então ele descobriu alguma doença fatal, ou ele está, sei lá, desesperado com alguma coisa, alguma área da vida dele. Como que essa pessoa pode passar o dia ansioso, sem se colocar de joelho e clamar ao Deus dele? Não é? Então quem crê,
ora. Por que eu digo que a oração é o maior atestado que nós damos para Deus da nossa fé nele? Porque olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se eu creio em Deus, eu vou me aproximar dele. Se eu creio em Deus, eu sei que se eu orar, o que é um galardoador? É aquele que dá galardão, é aquele que recompensa. Ele vai me abençoar. Então, isso é fé. Amém, queridos? Então, nós precisamos ligar na terra. Olha, não vai acontecer nada no mundo espiritual se nós não ligarmos na terra. Jesus disse isso em Mateus 16:19. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Irmão, isso aqui é um princípio muito poderoso. Para acontecer no mundo espiritual, no céu, eu tenho que ligar aqui na terra. Eu tenho que ligar aqui na terra. Se eu não ligar na terra, não é ligado no céu. Olha só que é muito sério isso. Amém, queridos? Aí a pergunta é, qualquer coisa que eu ligar vai acontecer aqui na terra, no céu, né? Qualquer coisa que eu ligar, vamos orar, amor, sobre isso. Vamos orar. Qualquer coisa. Agora Deus é meu escravo e qualquer coisa que eu orar e que eu pedir, Ele é obrigado a me dar? Não, porque está escrito, 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos para com Ele, com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem está comigo aqui? Irmãos, essa é a chave. Essa é a chave. Então, eu estou com uma dificuldade muito grande. Então eu já sei, não, eu vou orar. Não é essa coisa, orem por mim. Tudo bem, todo mundo pode orar por você, irmão. Mas você tem que entrar lá no Santo dos Santos e você tem que fazer a sua oração. Você tem que ligar essa oração. Eu quero só terminar te falando uma oração muito prática. Muito prática. Eu chamo de orar a palavra de Deus. Olha o que diz aí Isaías 55:10. Muito prático para a gente orar. Fácil de orar assim. Olha o que diz Isaías 55:10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo que a designei. Olha para mim. Olha só o que o Isaías está dizendo. É curioso, né, que o Isaías viveu há 700 anos antes de Cristo. E o Isaías está dando uma informação que é nova, uma informação moderna dos nossos dias, né? Porque as pessoas pensavam que a água vinha e depois vinha outra água, outra chuva. Muito tempo depois, né, um homem chamado Lavoisier, ele disse assim que não, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a chuva que cai é a mesma chuva que volta, que evapora, condensa de novo e precipita. É a mesma água, não tem água nova. Isso é novo, novidade, quem está me entendendo? E o Isaías está dizendo uma informação, gente, muitos anos atrás, mas ele está usando isso para dizer o seguinte: olha, a chuva, assim como a chuva que cai e rega a terra e faz germinar os frutos, olha só, essa chuva, ela volta para o céu. Olha só, mas antes dela chegar de novo no céu e fazer todo o ciclo de novo, ela cumpriu o propósito dela de regar a terra. Quem está comigo aqui? Aí ele está dizendo, assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. Ele está dizendo, assim é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem antes cumprir o propósito dela. Quem está comigo? Oi, Deus liberou uma palavra. Eu já te entreguei Jericó. Ele liberou uma palavra. Quando que essa palavra volta para Deus? Essa pergunta cai na prova. Quando? Quando eu oro a palavra. Quando eu digo para Deus assim, Senhor, tu disseste. Jesus usou isso, está escrito. O Moisés usou isso quando fica comigo aqui, olha para mim só. Quando Deus falou assim para ele, olha, Moisés, eu vou entregar Canaã, mas eu vou libertar vocês dos inimigos, eu vou mandar água, vou mandar comida, vocês vão chegar lá, vão conquistar a terra. Só tem uma coisa, eu não vou junto, porque se eu for, não é? Eu torço o pescoço dos israelitas, por causa da incredulidade deles. Eu não vou. Aí o Moisés disse, não, Senhor, vamos conversar. Oração. Ele fala assim, Senhor, tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Palavra. Ele está dizendo a palavra de Deus. Tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos,
como o Senhor me diz, então não me faça subir desse lugar, se a tua presença não for comigo. E ele ficou lá. E Deus disse, Moisés, eu vou. Quem está me entendendo? Porque o Moisés orava a palavra. Amém, querido? Jesus orava a palavra. E nós temos que orar a palavra. Ok? Como que eu libero a minha fé? Eu ajo à altura da palavra que eu recebi. Ok? Que mais? Eu falo de acordo com o que a palavra falou para mim. Vou falar isso, eu vou confessar isso. Eu vou confessar o que Jesus confessa diante do trono a meu respeito. Não é? Eu sou filho, eu sou filho. Não é? Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, aleluia. Quem está me entendendo? O diabo vem comigo, porque não sei o que, porque tu é feio. Não posso ser feio, é impossível ser feio. Porque quem me fez foi meu pai. Eu sou lindo, eu sou filho, aleluia. Né? Sou filho. Quem está me entendendo? A gente não pode entrar nessa mentira. É porque você não tem. Mentira, eu tenho porque ele se fez pobre, porque eu fosse rico. Você não pode, eu posso, porque tudo é possível aquele que crê. Quem está comigo? Falar a palavra. Mas também quando você for orar, você tem que orar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você vai liberar sua fé. A Bíblia diz, como que termina essa história? A Bíblia diz, irmãos, que as muralhas se curvaram diante do povo de Israel. Elas se dobraram. Eu posso imaginar aquela cena em câmera lenta, né? Aquela muralha se dobrando como se fosse se colocando de joelho para eles. Por quê? Porque eles agiram em fé, eles falaram a palavra da fé, eles oraram a oração da fé. Quem está comigo? Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos orar. Aleluia.